Olá, meninos, meus alunos do 7º ano. Hoje nós vamos falar, dentro do assunto de expansão marítima desse trimestre, sobre as viagens marítimas portuguesas. O que foram as viagens marítimas? Portugal e Espanha, as duas colônias pioneiras, queriam chegar em outras colônias para explorar. Vamos ver o que explorar o que? O primeiro objetivo, o objetivo principal, era a busca de exploração de especiarias. O que é isso? Cravo, canela, temperos, que além de ter o efeito de cozinha, tinha também o efeito de conservar os alimentos. Lembra que a gente falou disso lá no nosso primeiro trimestre? A importância histórica dos alimentos? Pois é. Em segundo lugar, os portugueses e os espanhóis também queriam achar pedras preciosas, ouros, diamantes, entre outras. Em terceiro lugar, também tinham o desejo de explorar e de ter escravos. Não é à toa que as colônias africanas foram as mais exploradas por esses dois países, Portugal e Espanha. Nós estamos falando agora sobre as viagens marítimas portuguesas. Então vamos lá. Vamos pensar que nessas viagens existia um imaginário social muito grande. O que é isso, imaginário social? Eram histórias, lendas, mitos que os navegadores que iam contavam para os outros, como por exemplo o mito da sereia ou o mito de buracos negros que sugavam as embarcações. Hoje, para a gente, com o avanço da ciência, óbvio que isso parece balela, mas vamos pensar aí em 1415, por exemplo, o avanço da ciência, aliás, a ciência não existia ainda como tal, então tudo que era dito fazia parte de um imaginário social, que era apoiado como verdade absoluta, certo? Por que os portugueses, então, são vistos como pioneiros nas navegações? Vamos lá? Primeiro, a localização geográfica de Portugal era muito beneficiada para eles, né? Eles estão ali na ponta da Europa, então perto de todo o oceano, né? Segundo, a monarquia portuguesa. Portugal foi a primeira colônia a implantar uma monarquia que fez ligações ali econômicas com a burguesia. O que a burguesia ajudava Portugal? A burguesia financiava as navegações, né? Porque ia ser benefícios para eles. Eles pegavam as mercadorias que os navegadores conseguiam explorar e vendiam muito mais caro para os outros países. Em terceiro lugar, as táticas náuticas. O que eu quero dizer com isso, né? Eles entraram em contato com as primeiras técnicas tecnológicas, como por exemplo a bússola. Não foram os portugueses que inventaram a bússola, mas eles foram os primeiros, os precursores em usar corretamente essa ferramenta para benefício das navegações marítimas. Em quarto lugar, e a mais importante, a criação da caravela, um barco mais ágil, um barco mais leve, um barco mais rápido, né? Que deixava eles ali à frente de várias outras colônias. Então já sabemos os motivos do pioneirismo de Portugal na expansão marítima. Agora nós vamos para as navegações mais importantes, né? Nos seus anos aí por cronologia, certo? A primeira aqui que eu citei é a de 1415, a de Ceuta. Que navegação foi essa? A primeira aliança comercial entre Portugal e África, ou seja, os primeiros escambos. O que é escambo? Troca. As primeiras trocas que Portugal fez com outra colônia foi a partir dessa navegação de Ceuta, que hoje é o Marrocos, em que eles firmaram uma aliança, entre aspas, comercial com os africanos, ok? A segunda que eu listei foi em 1420, o Arqueólogo da Maneira. O que é isso? Foi a primeira tentativa de plantação de cana-de-açúcar na África. Antes dos portugueses implantarem aqui no Nordeste a plantação de cana-de-açúcar, eles testaram na África, certo? E
quando viram que o solo brasileiro tinha características similares ao da África e que o da África deu certo, eles começaram então a testar aqui, e a gente sabe que deu muito certo. A plantação de cana-de-açúcar aqui no Nordeste foi por muito tempo a maior economia da nossa região, não é? A terceira que eu citei aqui é a navegação de Bartolomeu Dias. Vamos lá entender um pouquinho. Existia um local, dentre essas várias navegações, chamado de Cabo da Tormenta, que era então onde nenhum navegador até então tinha conseguido passar. E Bartolomeu Dias foi o primeiro a conseguir passar por essa dificuldade aí, que era o Cabo da Tormenta, e então até então nenhuma navegação tinha passado. Então esse marco de Bartolomeu Dias é muito grande, porque foi comemorado, foi até rebatizado o nome do Cabo da Tormenta para Cabo da Esperança. E por último, não menos importante, a navegação de Vasco da Gama. Vasco da Gama, que como todo mundo sabe, foi o primeiro a chegar às Índias e o segundo a atravessar o Cabo da Tormenta. Então, a gente aprendeu agora um pouquinho sobre as viagens marítimas portuguesas, falamos sobre por que eles são pioneiros, falamos o que foi essa viagem, quem financiou essas viagens, falamos também algumas navegações cronológicas e sua importância. No próximo vídeo, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as viagens marítimas espanholas, certo?